Quero convidá-los a ocupar os seus lugares no plenário para verificação de quórum em terceira chamada. Tá bom? Firme? Bem, tranquilo? Tranquilo? É só assim mesmo, né? É só uma caixinha de surpresa, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Deixa ficar sem ninguém. Da cidade. De certo modo. Oh. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, verificação de quórum. Pega aquele. Presta o processado para mim. Os próximos, né? Inclusive é do Paulo. O Paulo está agora está grave também. É. Mas não tem condição de contratar um guarda ligado? Como Tem. que é? Tem. Tem. Tem? Porque pelo menos assim, para atender um telefone, né? Para anotar recado, né? Sim. Porque às vezes eu tenho que ir, por exemplo, na Secretaria de Saúde. Eu vou lá, enquanto eu vou lá, tem gente me esperando aqui. Vai embora porque não dá tempo de eu voltar, né? Então eu falei, eu não sei como é que funciona isso, né? Como que é o procedimento? Não, é só conversar, só falar. A Tereza estava aí, podia até pedir para a Tereza. Pode contratar, pode, sem nenhum problema. Tinha limite também. Não tem, não. É uma solução temporária, mas é uma solução. Ele é... Eu conheci ele, como prefeito Muito. Verificação de quórum, Joaquim Alves, José Maria, Flávio Henrique Faria, Joneiras, Rogério Andrade. Verificado o quórum, senhor secretário, para a ordem do dia. Todo mundo entende. Processados inscritos em discussão única. Processado número 126, 2014, projeto de lei que denomina Essen, a atual Avenida C, situada no loteamento Distrito Industrial. Autoria do Executivo, parecer pela aprovação. Em discussão. A palavra, vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, só uma dúvida aqui que levantou aqui com nós vereadores. O que quer dizer Essen?
aqui na mensagem, é a 8ª maior cidade da Alemanha, localizada na Renânia, no norte de Westfália, onde se encontra instalada a sede da empresa ThyssenKrupp. Obrigado. É a forma de homenagear a Thyssen. Em votação. Maria, Paulo Eustáquio. Cadê o Paulo Eustáquio? Em votação, Paulo Eustáquio. Rogério. Processado legislativo 126, aprovado com 14 votos. Processado 127, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania Poços Caldense ao pastor André Arimateia de Oliveira. Autoria do vereador Valdir Sementilli e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Estou preocupado com o Paulo Eustáquio. Ele não pode perder 2 votações, não. Vota. Eu estou segurando um pouquinho aqui. Estou segurando. Estou segurando. Bem-vindo. Vereador Paulo Eustáquio, com a deferência do plenário, aguardamos a sua... Processado legislativo, número 127, aprovado por unanimidade. Processado número 143 de 2014, projeto de resolução que altera o dispositivo da resolução 694 de 1/5 de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, veda a participação do presidente nas discussões em plenário. Autoria de vários vereadores, parecer pela aprovação. Em discussão. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de justificar aqui, com muito respeito aos vários vereadores, autores dessa resolução, o meu voto contra. O ato de vedar a participação do presidente nas discussões em plenário, ele já existia, não é? Ele já era um combinado, ele já era uma determinação nessa casa. Essa determinação, que me perdoe o presidente, ela não vinha sendo cumprida, não veio sendo cumprida à risca nos 2 primeiros anos. O presidente se manifestou quando achou pertinente e tal, e o plenário acatou. Quando isso foi, vamos dizer assim, corrigido, não é? Com a votação que vocês aprovaram na última alteração do regimento, reafirmou-se então a retirada da participação do presidente nas discussões do plenário. Eu acho uma injustiça muito grande com o próximo presidente que vai assumir nos 2 últimos anos. Os 2 primeiros anos, nós tivemos a participação do presidente. Certo ou errado, não estou aqui julgando a atitude do presidente, quem sou eu para julgar. Mas houve. Então seria, no meu ponto de vista, incoerente nós tirarmos a palavra do próximo presidente, seja ele quem for. E a próxima legislatura, quem tiver aqui bem, quem não tiver, amém, que decida como achar melhor, se o presidente fala, participa ou não. Mas, na atual legislatura, como nós já tivemos a participação do presidente, do atual presidente, como o mandato dele se encerra daqui a 3 meses, nós teremos outro presidente assumindo, não sei quem vai ser.
e eu acho que seria uma injustiça de cortar a língua desse futuro presidente, seja ele quem for o eleito. Então, eu justifico o meu voto contrário e reafirmo o meu respeito à boa intenção dos vários vereadores proponentes do projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. O vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria encaminhar uma fala muito na linha do que o vereador Tiago falou, mas trazendo para a discussão uma luz aqui. Quando se fala aqui, veda a participação do presidente nas discussões do plenário, mas que hora que o presidente participa de discussões? Ele é regimental, o presidente sair da presidência e descer ao plenário. Isso eu estou querendo entender na fala qual é a hora que o presidente participa, né? Porque o que me parece que foi colocado aqui no regimento é que dava autorização para o presidente fazer a participação sem ter que sair do plenário. Foi isso. Né? Então, não, é só para trazer uma luz, porque eu não era e nunca o presidente, esse ou os outros que eu já presenciei nessa casa, participou de discussões. Existem algumas considerações que o presidente faz, mas isso é da presidência. Né? Era só para a gente iluminar um pouco isso aí, porque senão está parecendo que existe uma participação da presidência contra o regimento e que agora nós estávamos tentando consertar e que agora, para consertar, nós vamos prejudicar os possíveis futuros presidentes. Né? Só para esclarecer a discussão. A palavra ao vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só queria esclarecer, até o vereador Tiago não está aí, não está aqui. Eu queria manifestar em relação a esse processado e deixar muito claro que acho que muitos vereadores acompanharam aqui a discussão que foi feita pela Comissão de Justiça em relação à mudança do regimento interno e de fato, não houve uma discussão em relação a essa questão e houve uma alteração daquilo que já a vida toda sempre se fez, não está tolindo o presidente, mas sempre ele ausenta do seu espaço na presidência para vir para o plenário para fazer o debate. Então, o que nós estamos fazendo é uma correção naquilo que não foi discutido dentro da Comissão de Justiça e também com outros vereadores. Agora, eu queria destacar, vereador Tiago, eu só queria destacar, Vossa Excelência, eu não contei isso no meu dedo, não. Aí eu acho que a gente tem que ter. Mas inúmeras vezes o vereador Paulo Tadeu veio e ficou aqui no lado aqui para fazer suas defesas. Eu não contei. O que eu observei várias vezes, houve intervenções, mas inúmeras vezes que eu me recordo e me chama a atenção, porque sempre o vereador Rogério de Andrade, que é vice, sempre ele sai da sua cadeira aqui para assumir a cadeira da presidência. Então, eu não preciso fazer defesa, o presidente tem condição de fazer a defesa muito melhor do que eu, mas eu só queria destacar que eu acho, assim, até respeito ao seu posicionamento e tudo mais, nós estamos fazendo uma correção aí, mas o que eu entendo é que nós estamos fazendo, corrigindo aquilo que de um lapso da comissão, aí na discussão nossa, aconteceu, mas porque, quando o senhor fala isso, dá a impressão que nós tivemos aí 2 anos aí e parece que as coisas não seguiram o regimento, foi de qualquer forma. Eu não vejo também dessa forma, não. Eu só queria pontuar isso, né, pastor? Só dá a impressão que nós todos aqui estamos aqui no dia a dia da Câmara Municipal aqui e não foi seguido. Agora, as discussões, elas exigem, são acaloradas, nós temos um ponto de vista diferente, compreendemos a política de forma diferente, isso é natural. Agora, eu acho que o respeito, no sentido de conduzir a discussão entre nós aqui, acho que é muito importante. E não vi dessa forma também, não, como o vereador colocou. Eu até respeito o seu posicionamento, mas eu sou prova que várias vezes o vereador, doutor Rogério de Andrade, saiu aqui para sentar naquela mesa ali e o presidente veio aqui para discutir, defender as suas posições. Só queria destacar isso. E volto a afirmar, não precisa fazer defesa do presidente, não. Mas eu acho que a forma como foi conduzida ficou assim, muito desconfortável, a forma como o vereador colocou. Eu sou a favor do projeto, sim,
Meu voto é favorável, foi discutido com a Comissão de Justiça e outros vereadores que participaram aqui. Estamos só corrigindo um lapso, né, vereador Carlos, que de repente passou e nós não discutimos isso na Comissão de Justiça, mas eu só queria registrar esse meu posicionamento e respeito o seu posicionamento, mas acho que não tive essa leitura aí em relação às defesas desenvolvidas pelo presidente dessa Câmara. Obrigado. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador Tiago Cavelanha pede a palavra novamente. Vereador Flávio, eu respeito sua colocação também, assim como o senhor disse que respeita a minha. Não vejo necessidade de defesa, como o senhor mesmo colocou, até porque não foi feita ofensa nenhuma à presidência. O presidente, sim, se usou do regimento e agiu de forma correta quando ele sai da presidência e vem até a plenária para debate. Mas se o senhor buscar um pouquinho na sua memória, o senhor vai ver várias vezes um debate que teve entre a doutora Regina e o presidente, onde ele insistiu em debater da mesa. Por favor, presidente, não tome isso como crítica. Estou falando de uma coisa que abriu-se, no meu ponto de vista, tem uma coisa positiva, que deveria ser mantida. Já que ocorreu e eu enxerguei como bom, eu acho que isso deveria ser mantido. É o meu pensamento. Então, eu insisto na ideia e respeito o seu posicionamento, assim como o senhor disse que respeito o meu. Obrigado. Eu queria fazer uma observação, até porque eu estou protegido pelo regimento vigente. Estou podendo argumentar. O regimento que está aí me permite. O regimento que está aí me permite. Eu queria dizer duas coisas. Na verdade, eu nunca fiz encaminhamentos daqui da posição de presidente, acho que isso é importante. E todas as vezes que o tema era muito duro ou mais acalorado, eu sempre fiz questão de descer, de sair aqui da mesa para fazer o debate no plenário. Queria também dizer, vereador Tiago, que quando essa discussão foi feita logo depois de votado o regimento como um todo, na sequência, o pessoal já fez uma discussão aqui ao fim da reunião, eu defendi a manutenção da mudança. Então, porque acho que isso não desequilibra as forças. Eu fiz alguns debates, por exemplo, quando a mesa é citada, por exemplo, a parte, claro que sim, na condição de orador e de presidente. Um breve à parte, senhor presidente, o senhor colocou bem, é um prejuízo para o debate nessa casa. Quando se elege um dos vereadores como presidente, é porque entende que ele tem, vamos dizer assim, o prestígio, a experiência para ser presidente dessa casa. Você calar uma pessoa que você julga ser experiente, furtá-la ao debate, é prejuízo para o processo democrático. Então, também, como o senhor, entendo que deveria ser mantida a mudança. Eu acho que o que há, assim, em algumas circunstâncias que eu acho importante mencionar, você lembrou da Regina, eu acho que teve uma situação com o Marcos Sansão e uma com o Antônio Carlos. Em situações em que, por exemplo, me lembro de explicação pessoal em que a mesa foi mencionada e a mesa foi cobrada. E aí não é justo que o presidente utilize o tempo dele de vereador na tribuna para fazer a defesa da mesa que acabou de receber uma crítica ou uma avaliação menos positiva. Né? Então, como mesa, eu tenho que fazer a defesa da mesa. Não vou usar o tempo de vereador, assim, nem o próximo presidente também não pode fazer isso. Não pode usar o tempo dele na explicação pessoal para fazer uma defesa da mesa. Não está correto. Porque ali é o espaço do vereador, do parlamentar. Né? Então, mas as pessoas devem se lembrar aqui que eu me manifestei. Logo depois eu falei, gente, eu acho que não muda muita coisa, porque a essência do debate não muda, na minha opinião. Em votação. Projeto de resolução 8/2014, aprovado com 11 votos a favor e 3 contrários. Processados inscritos em segunda discussão. Processado 106 de 2014, projeto de lei que declara de utilidade pública
a Associação Artística, Educacional e Social SEMEAR. Autoria do vereador Flávio Faria e o parecer é pela aprovação. Em discussão, com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só queria manifestar aí a aprovação dessa utilidade pública, por entender a importância que tem esse projeto para as crianças da região oeste da cidade, um projeto voluntário ligado à Igreja São Sebastião, que tem desenvolvido um trabalho muito bacana perante toda aquela comunidade, tem trazido muitos avanços no sentido de oferecer um contraturno para as diversas crianças que frequentam o projeto. Então, é uma ação muito importante no sentido que se possa aí contribuir para que a associação SEMEAR possa participar de outras ações aí junto ao poder público municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Em votação. Processado legislativo 106, aprovado com 14 votos. Processado 131 de 2014, projeto de lei que acrescenta dispositivo à lei 7.625 de 27 de junho de 2002, que dispõe sobre moradia temporária em terrenos vagos no limite do município de Poços de Caldas e da outras providências, excetuando a proibição de que trata a lei os assentamentos de comunidades que apresentam como característica o nomadismo. Autoria do Executivo e o parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Continue votação. Luiz Carlos ausente. Processado legislativo 131, aprovado com 9 votos a favor e 2 votos contrários. Nada mais consta, presidente. Explicação pessoal. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos assiste pela internet. Senhor presidente, depois desse pleito eleitoral, eu não poderia ir sendo cobrado pela nossa cidade de Poços de Caldas, pela população, enfim, né, que entristeceu até então o nosso município. Porque, senhor presidente, senhores vereadores, a vaidade, às vezes, né, vai mais longe. Eu estou aqui falando em nome da população de Poços de Caldas. É com muito sentimento do qual nós, por exemplo, perdemos, senhor presidente, a nossa representatividade. Poderia estar aqui o senhor, os nossos candidatos, né? Vamos dizer ao senhor que foi muito bem votado, doutora Regina, certo? E outros. Os paraquedistas, senhor presidente, que vêm de fora, é um direito até então, né, do candidato vir aqui. Mas eu acho que nós temos que pensar muito. A gente tem que pensar em nome da cidade e deixar, às vezes, a vaidade de lado. Correto? Eu tive aqui, eu já morava aqui em Poços de Caldas, não estava fazendo parte do Legislativo, e foi uma época amarga, senhor presidente, quando nós ficamos sem representatividade. Porque esse pessoal de fora, respeito até então o candidato, seja ali qual for, como o velho ditado antigamente, nós temos que ter comida na mão deles. E é muito lamentável, por uma cidade que tem quase 200 mil habitantes. Quase 200 mil habitantes. Nós vamos pedir, mendigar
para ver se arruma alguma coisa para a cidade. Para ver se eles vai interessar. Será que eles vão interessar? Será que eles vão batalhar em nome da cidade, da população de Poços de Caldas, que tanto necessita, precisa do governo federal, do governo estadual? Nós estamos sem representatividade, gente. Uma cidade que quase 200 mil habitantes. Eu acho que essa política tem que ser repensada. Eu acho que nós temos que analisar em nome da população. Em nome da população de Poços de Caldas. Na época em 93, eu já estava na cidade, nós tivemos o privilégio de ter aqui 2 deputados federais e 2 estaduais. Era uma fartura, uma beleza, a cidade, né? Tinha 2 brigando no Distrito Federal e 2 lá na Assembleia Legislativa. E hoje nós estamos a pé. Nós estamos a pé, infelizmente, esse desabafo, porque eu tenho sido cobrado. Resta agora, senhor presidente, senhores vereadores, nós, os representantes verdadeiros do povo, nós eleitos democraticamente, né, cobrar, sei lá, né, que força que nós temos esta casa, mas temos sim força. Nós vamos cobrar do governo federal, seja qual for, né, o destino que Deus dará, e do governo do estado, correto? É lamentável, infelizmente, essa luta pelo poder, quem perdeu foi a população, correto? Nós poderíamos ter feito pelo menos 2, por que não 4, senhor presidente, que o senhor foi muito bem votado, né? Hoje, vamos dizer assim, que batalhou, eu sei, o senhor está com essa dor no coração, mas é o espírito democrático, né? O senhor é uma pessoa que já foi prefeito dessa casa, hoje presidente, né? Claro que o senhor sente qualquer candidato sente, né? O que nós temos que pensar é na cidade. Hoje, por exemplo, o senhor, como deputado, o senhor teria mais acesso, né, ao governo do estado que como vereador, digo de passagem, correto? Em nome do meu partido, nosso candidato, do deputado Geraldo Tadeu, eu conversei há pouco tempo com ele, um sentimento não da votação, que foi uma votação expressiva, o sentimento, senhor presidente, de não poder representar essa cidade, quantos benefícios que ele trouxe, inclusive na atual gestão, senhor presidente. É um candidato que não leva vaidade, ele batalha seja quem for no comando do executivo. Correto? Quantos benefícios ele trouxe? Quanto benefício o doutor Carlos Moscone também trouxe, né? E batalhou, né? Faltou algumas coisas, certo? Que foi prometido pelo governo e que não foi cumprida. Isso eu tenho que deixar aqui bem claro, tá certo? Mas o meu fato de estar aqui nessa tribuna é lamentar, em nome da população de Poços de Caldas, nós ficamos órfãos da nossa representatividade no Congresso Nacional e também na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Hoje eu estou até mais feliz. Olha como que a união faz a força, senhor presidente, senhores vereadores. Certo? Por que eu estou feliz? A Polícia Militar, que caminha juntos com os candidatos, fizeram 3 candidatos, deputado. 2 estaduais, correto? Que é o Sargento Rodrigo Cabo Júnior, e também um subtenente Gonzaga. E também na Força Pública, que eu fiquei, né, o doutor Edson Moreira, né, também foi eleito candidato a deputado federal, pela primeira vez, né, que prometeu muito, né, pela segurança, que, inclusive o slogan dela, vote pela segurança, senão você vai morrer, correto? Então, e aí espero que ele defenda, né, o trabalho, né, o que ele fez, o slogan dele, né, pela segurança, que ele trabalha lá com outros, né, que me parece que foram vários eleitos na Polícia Militar, não somente do nosso estado, também de outro estado, e também de delegados que foram hoje eleitos pelo voto popular. Mas é isso aí que eu queria manifestar, nessas vaidades que nós temos que analisar, temos que conversar, ouvir os vereadores, ouvir a população, que quem perde, nós somos também uma representatividade. Hoje nós estamos órfãos, os partidos, nós temos que manter a nossa linha, tá certo? Portanto, eu quero deixar aqui minha tristeza
em nome da cidade de Poços de Caldas, uma cidade que quase, mais uma vez eu volto a falar, quase 200 mil habitantes, nós temos órfão de representatividade no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. É só isso, em nome da população, gostaria que deixasse registrado, porque quem perdeu é a cidade. Não podemos e não temos, né, que recorrer a um. Será que a gente, senhor presidente, senhores vereadores, para encerrar, esses candidatos, será que vai nos atender a gente? Vai lá, nós vamos ter que mendigar com um pratinho, dá uma força, foi buscar voto lá, você teve X voto. Eles vão batalhar para a cidade deles, né? Não vai pensar muito na cidade. Mas nós temos uma Câmara forte, né, de pessoas, né, inteligentes, né? E se Deus quiser, nós vamos manter esse equilíbrio em nome e em favor da cidade de Poços de Caldas. Que nas outras eleições, que venha, que pensa, que conversa, né? É um direito de todos, mas eu digo dos atuais representantes. Eu acho que deveria de haver essa briga, só tem a perder. Essa briga, essa divisão entre partidos, acho que a união faz a força. Em nome da cidade, eu deixo aqui a minha insatisfação, a minha tristeza de nós não termos uma representatividade com a cidade, mais uma vez, com quase 200 mil habitantes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, pessoas que nos acompanham pela internet, eu queria comunicar o recebimento de uma resposta a respeito da famosa ligação do Jardim IP com o Caio Junqueira. E recebo com tristeza, viu, vereador Joaquim, vereador Paulo Eustáquio, nobres colegas que também já se manifestaram, vereador Flávio. É um local que nós já mostramos fotos aqui, virou depósito de entulho, de material, e eu fico triste com o descaso com aquela região e com o nosso meio ambiente também. Tenho aqui a palavra, através do ofício do secretário Aldo Foltz Hanser, perguntando sobre a possível construção de uma passarela. Ele disse que será feito um levantamento do local para estudo de viabilidade para a construção da nova passarela. A estudar também. Tem uma pinguela lá que nós mostramos aqui, de madeira, que é do tempo que o presidente Paulo Tadeu era prefeito. Na época o DME até arrumou um material lá para dar mais segurança. Está lá até hoje. Então eu estou perguntando aqui sobre a passarela de madeira. Ele também diz que está encaminhando a equipe de manutenção para avaliar as possibilidades de reforma. E aí vem aqui uma resposta por parte da senhora Maria Laura Matoli, ela falando que lá foi feito, né, colocação de material, terra, restos de entulho, pedras e restos de asfalto, não aparentando ser de deposição recente. Claro que é recente. Eu tenho acompanhado, modéstia à parte, continuamente a situação naquela região, estou sempre lá. Então, eu lamento, que acho que seria uma intervenção muito interessante para a nossa comunidade lá, e não tão cara assim, né, vereador Lical? E aqui está, a situação lá realmente é de completo abandono. Mas, por outro lado, a gente fica feliz, queria dividir minha alegria com o vereador Lical, que também fez uma indicação. Nós fizemos um requerimento a respeito de melhorias aqui no complexo aquático vereador Eduardo Paiva. E o senhor secretário de Turismo diz que foram feitas várias intervenções aqui, troca de lâmpada, troca de reatores, troca de lâmpadas halógena, esgotamento da água, limpeza das bacias, retirada de lodo e lavagem com máquina de pressão da estrutura de concreto, limpeza nos refletores, vidros e tudo mais. Só falta agora melhorar a calçada do entorno, né? Porque realmente é um perigo, principalmente para pessoas idosas. E aqui, calçada, responsabilidade da prefeitura.
Eu até ia adiantar aqui minhas palavras, porque eu vi ali o senhor secretário de governo, assessor de imprensa e também diretor interino lá das empresas DML, o senhor Fernando Poço. Eu queria, mais uma vez, lamentar a situação que nós estamos vendo no centro da cidade, com a falta da Zona Azul, senhor presidente. A gente não vê movimentação no sentido de oferecer para a população algo que possa atender as reclamações aqui. Porque se o motorista de carro para o seu veículo uma vaga destinada à moto, ele corre o risco de ser multado e até guinchado. Agora, as motos elas podem parar em qualquer lugar, porque não tem lei. Nós estamos numa cidade sem lei nessa área tão importante, o centro pequeno e a quantidade de veículos só aumenta, e a gente não vê por parte do Executivo uma ação que possa resolver esse problema, infelizmente. Queria aproveitar também e mostrar algumas fotos aí lá do bairro Dom Bosco, perto do Nova Aurora, onde nós tivemos recentemente. Olha, ó, descaso com o meio ambiente, é uma grande área lá, perto da rua Maracanã, Macapá, né? Vamos rodando aí, por favor, Douglas. Nós tivemos lá, né? E resto de material. Pode seguir em frente, por favor. Tudo. E uma área grande, né? A população está pedindo lá a implantação de uma academia ao ar livre, arborização. Olha o ponto de ônibus ali. No fundo, vocês vão vendo lá, nobres colegas, veículos velhos, carcaças e tudo mais. Logo, logo nós estamos chegando aí no período do verão, propício à chegada do mosquito da dengue. Então, é toda essa uma preocupação. Eu acho que seria pertinente alguém da administração dar uma olhadinha lá e ver essa área, né? Que daqui a pouco vai virar um lixão. Já está, mais ou menos, né? Entre o Nova Aurora, faz parte do bairro Jardim Formosa. Então, é uma situação realmente degradante. Essa é a razão daquele requerimento que nós apresentamos aqui, atendendo alguns moradores lá dessa região do bairro Dom Bosco. E eu queria também, muito obrigado, viu, Douglas, como fez o nobre colega Paulo Eustáquio, cumprimentar os candidatos da terra. Na última terça-feira a gente falava aqui, não adianta falar muito porque nem sempre somos ouvidos, né? Que os candidatos da terra deveriam ser os escolhidos do nosso eleitorado. Mas, infelizmente, depois de mais de 20 anos, né, que eu me lembre, mais de 20 anos, Poços de Caldas está sem representante, tanto na esfera estadual como na esfera federal. Acho que foi na eleição de 1990 que nós encerrávamos alguns mandatos e tinha apenas um deputado, na época, que era o Zé Maria, e o Moscone, deputado federal, Zé Maria Chaves, já falecido, e agora acontece esse fato que realmente demonstra falta de inteligência da classe política, eu coloco assim, entendeu? Infelizmente, às vezes, a vaidade fala mais alto. Nós vemos em outras cidades menores que Poços de Caldas, né? Nova Resende, por exemplo, fez lá um deputado estadual, que eu sou Emidinho, né? São Sebastião do Paraíso, estava comentando aqui com o Paulo Tadeu, nosso presidente, o deputado Carlos Méres, teve alguns votos aqui também, vai para mais um mandato de deputado federal, assim como o ex-prefeito de Jacuí, Antônio Carlos Arantes. Ele foi mais votado em Paraíso do que o próprio Carlos Méres, teve 17 mil e o Méres 15 mil e pouco. Então eu acho que é duro para Poços de Caldas, é triste, né? Mas é uma realidade da política de hoje, infelizmente. Muito obrigado. Parabéns a todos que tiveram a coragem de concorrer e encarar, né, uma eleição que realmente é muito difícil. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu vou tratar de alguns assuntos aqui de volta a essa tribuna, pretendo ser breve. O primeiro assunto que eu gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas e de todos os cidadãos que nos assistem, eu já tratei desse assunto aqui, semana que vem pretendo até apresentar um requerimento, algo que
trago o assunto à tona é sobre as pichações no nosso município. Isso é uma situação, um ato, um vandalismo que há tempos tinha sumido das nossas ruas, vamos dizer assim. Eu não sei por qual razão, mas graças a Deus tinha sido praticamente banido das nossas ruas e que volta agora com força total. Eu convido vocês a observarem ali nas vigas do monotrilho, próximo a Cadoro, ali na Avenida Gentil Messias, no prédio da Justiça Federal, recém-inaugurado, se é que já foi inaugurado, na Avenida João Pinheiro, um investimento ali que não deve ter sido barato, deve ter sido uma bela grana para construir um prédio daquele, já com a sua fachada todinha pichada. As costas dos barracões ali, da empresa Pradolux, da concessionária 955, todos pichados. Os reservatórios nos bairros do nosso município, todos pichados. E uma coisa, vereador Joaquim, que eu tenho observado, os dizeres, as escritas, as assinaturas são mais ou menos as mesmas. Eu acho que os porcalhões que estão aí enfeiando a nossa cidade não devem ser muitos, devem ser uns 3 ou 4, 2 fazendo e 2 ou 3 provavelmente ajudando. E esses malandrinhos aí estão emporcalhando e dando um ar de sujeira à nossa Poços de Caldas. Não sei a quem culpar, não sei de verdade, não sei a quem culpar, mas sei que algo precisa ser feito, e com rapidez. Gostaria de falar também, senhor presidente, sobre o anúncio do atual prefeito do condomínio Morada do Sol. Eu estava afastado, mas fiquei extremamente preocupado. Para que o condomínio Morada do Sol aconteça, essa casa tem que votar e aprovar a alteração de 3 leis complementares com maioria qualificada. Nós temos que votar a alteração do plano diretor, uma alteração que vem sido solicitada por essa casa há muito tempo, que até hoje não foi feita. Nós temos que votar uma alteração da lei de uso e ocupação do solo, solicitação essa que essa casa vem fazendo quase que em todas as sessões. Nós temos que votar a lei de parcelamento do solo. Então, não longe de mim afirmar aqui que sou contra o loteamento, não sei nem onde nem vi o projeto ainda, mas sei que essas alterações são necessárias e acredito que o prefeito tenha, seu secretário de governo, talvez se precipitado em anunciar a execução desse loteamento, passando por cima de 15 vereadores. Ele se fundamenta na aprovação do CONDURT. O CONDURT, como o vereador Lical sabe, e nós votamos aqui, eu fui voto vencido, ele é um conselho hoje meramente consultivo. Consultou o CONDURT mandar fazer faz, se não mandar fazer faz do mesmo jeito. A aprovação do CONDURT hoje é ilustrativa. Agora a aprovação da Câmara não. E ele enaltece ali a aprovação do CONDURT, muito bem. Que bom que o CONDURT aprovou. Mas e essa casa? Esse anúncio, senhor presidente, não estou aqui julgando que tenha sido para fins eleitoreiros, não estou fazendo essa leitura. Só estou fazendo a leitura de que ele, ao anunciar a realização desse empreendimento, passou por cima de 3 leis complementares e, consequentemente, por cima dessa casa aqui de leis. Outro assunto que eu gostaria de trazer rapidinho, estou vendo que o tempo corre breve ali, é a falta de água no nosso município. Senhores vereadores, eu quero fazer um convite a vocês para me acompanhar a uma visita na represa Saturnino de Brito. Se os senhores não sabem, a captação lá já está superficial, através de uma balsa improvisada, porque a altura da adutora já está passando um riozinho de água que é insuficiente para manter a ETA 1 funcionando. A captação da ETA 1, até dias atrás, que foi quando eu fui lá conferir, está a metade do que usualmente trata. A vazão dela é 220 a 240 litros por segundo, estava funcionando com 110, 115.
Sabe o que é essa captação superficial, senhores vereadores? É igual estão fazendo lá no Cantareira, lá é o volume morto da Saturnino de Brito, praticamente isso que nós estamos retirando para abastecer nossas casas. Nada que gere problema da falta de qualidade da água, porque o DEMAI zela por isso e eu tenho plena confiança na qualidade do tratamento do serviço daqueles profissionais, tanto de quem trata quanto de quem fiscaliza. Mas só estou chamando a atenção que a nossa situação já não está tão confortável como a gente acha que está. As chuvas que eram previstas para setembro não vieram, já acabou setembro. Quem se lembra aqui quando nós demos o grito da primeira falta de água e tal? Não, a chuva vem para setembro. Cadê setembro? Já foi. Cadê a chuva? Não veio. Nós já estamos caminhando aí para o meio de outubro. E infelizmente não temos previsão de chuva para essa semana nem um dia. Então, precisamos ter. Não sei o que nós podemos fazer, vereador Lical, não sei também. Mas algo precisa ser feito para não esperar secar o poço para a gente começar a chorar. E por último, eu também não poderia deixar de registrar a minha fala, concordando com o vereador Paulo Eustáquio, concordando com o vereador Antônio Carlos, que é uma pena Poços de Caldas ficar sem representantes no cenário estadual e federal. Eu acredito, senhor presidente, que até agora a população poços-caldense, ou mesmo nós, não conseguimos ainda medir o impacto negativo que isso vai trazer para o nosso município. O transtorno, a turbulência que Poços de Caldas vai ser obrigado a enfrentar nos próximos anos por não ter uma porta na Assembleia do Estado ou no Congresso Nacional para ir lá bater. Preciso de uma ajuda para um asfalto, para uma Santa Casa, para um equipamento, para uma ambulância, para uma obra, para uma reforma, seja lá o que for. Poços de Caldas ainda não conseguiu avaliar o tamanho da porrada que nós tomamos, desculpa o termo. O quão caro vai sair isso para o nosso município. E eu concordo com os vereadores que me antecederam aqui, que disseram sobre a vaidade, que disseram sobre a divisão de poderes, etc. Mas eu não poderia deixar também de colocar um pouco dessa culpa no Poços Caldense. Eu fico extremamente triste, vereadora Maria José, quando eu chego na porta de uma sessão e ainda vejo gente catando o primeiro papelzinho no chão que está limpo para entrar na sessão e votar. Eu vi nomes de deputados que eu nem sei que existe na vida e falei, isso aqui, certo, sobrou material lá e jogaram aqui, mas não vai ter um voto. Para minha surpresa, a hora que eu pegava a listinha das urnas, tinha 1 voto, 2 votos, 5 votos, 4 votos. Não consigo entender. O candidato que saiu, apesar de terem sido muitos, estava no seu direito de exercer a democracia. A Constituição garante isso. Não se fala tanto que precisa renovar, não se fala tanto que precisa colocar novos nomes. Estavam tentando colocar novos nomes. Caberia ao cidadão poços-caldense de ter o cuidado, de ter zelado e de ter defendido o seu município. Infelizmente, isso vai nos custar caro pelos próximos 4 anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Cavelanha. Com a palavra a vereadora Regina Sioff. Queria registrar aqui a presença do Fernando Poço, secretário municipal de governo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, presentes aqui no plenário, quem nos assiste aí pela internet. Bom, o que me traz hoje aqui na tribuna é o pleito eleitoral. Eu queria historiar um pouquinho para vocês como é que foi a minha trajetória nesses 3 meses. É uma trajetória extremamente solitária, mas quero dizer que não estou aqui reclamando, porque quando eu decidi fazer esse enfrentamento democrático, eu já sabia que eu estaria muito sozinha. Sozinha, em termos partidários, inclusive, não tive nenhum apoio do meu partido, nenhum apoio da coligação, até que, no domingo, informações que chegaram até mim e que eu vou oficiar essas informações, que
Belo Horizonte enviou pessoas para trabalharem no dia das eleições como fiscal, e eu nem fiquei sabendo da minha coligação. Foi uma luta solitária, com a ajuda de amigos e da família. E andar, andar e andar. Não tive nada de financiamento, foi com recurso próprio. Portanto, quando eu senti na pele o que é você entrar numa campanha da forma que eu entrei. Não foi de uma forma irresponsável, mas foi de uma forma que realmente exigiu demais de mim. Exigiu demais de mim. Mas não estou arrependida. Sabe por quê? Quando começou a apuração, eu vi, obviamente, que eu não teria condição nenhuma. Aquilo ali, naquele momento, me baqueou, de verdade. Mas hoje, fazendo uma análise mais fria, fora daquele momento emotivo, e numa labilidade emocional terrível nesses 3 meses, terrível, eu vi que não, que eu saí vencedora de tudo isso. Saí vencedora porque sozinha, sem apoio, sem coligação com deputados, sem recurso, só com a vontade, com a determinação, com a propositura, nós conseguimos obter o número de votos que nós obtivemos. E qual foi a minha surpresa? Que após o levantamento que nós fizemos, eu tenho aqui, e eu trouxe porque eu estou assim orgulhosa mesmo, de verdade, porque isso aqui é uma luta que foi minha, pura, uma luta pura, que não me levou à vitória, mas levou uma vitória pessoal minha, interior minha. Eu tive votação, senhores, caros colegas, em 287 municípios, está aqui. 287 municípios. Isso é muito. As estratégias que nós usamos, estratégias emergentes em alguns momentos, me rendeu votos em 287 municípios. Então, isso, para mim, eu saí vitoriosa. Vitoriosa, eu me sinto vitoriosa hoje. Triste, mas triste não porque eu perdi. Não perdi. Eu ganhei, cresci politicamente, conheci muitas pessoas, reencontrei familiares, reencontrei amigos, cresci politicamente, cresci até como ser humano. Conheci mais ainda a minha cidade, outras cidades, a realidade. Então, eu não perdi, eu ganhei. Só que o que me entristeceu foi que quando eu observei que, somando os votos do deputado Carlos Mosconi, deputado Geraldo Tadeu, e os meus votos, nós tivemos juntos 41 mil votos, em torno de 41 mil votos aqui em Poços de Caldas. Nós tivemos 74.500 votos válidos, em torno disso. Os outros 33 mil votos a deputado federal foi para pessoas, candidatos de fora de Poços de Caldas. Isso que mais me entristeceu, vereador Antônio Carlos, de verdade. Porque eu vi que a falta da união, a falta do diálogo, a falta da humildade nos levou a essa situação. E os senhores sabem que é isso que eu estou falando, é verdade. Que Silva, a cidade perdeu. Com certeza, não tem dúvida. O que o Tiago falou aqui agora, eu até coloquei no meu Facebook. Tem pessoas que nem imaginam o que nós perdemos. Está achando tudo normal. O tempo nos dirá, o tempo mostrará para as pessoas o quanto a cidade perdeu. O quanto a cidade perdeu. E por quê? Falta da união política e da humildade política. Realmente a vaidade é bastante grande. Aí vocês podem até estar se perguntando, olha, mas você se lançou. Por quê? Porque não consegui apoio dos que já estavam, por questões pessoais deles, por querer se manter, por querer continuar trabalhando, fazendo aquilo que acredita. Porque, na verdade, Antônio Carlos,
não se abre naturalmente espaço para pessoas novas, que queiram alguma coisa diferente. Não se abre espaço. O que eu falei? O que eu senti? O que eu decidi, vereador Lical? Eu vou ter que buscar meu espaço, porque nunca ninguém vai abrir o espaço. Então, eu estou muito tranquila. Minha votação aqui não foi a diferença, no caso, para deputado federal, para que nós não tivéssemos o deputado federal, nosso deputado federal, mas eu me senti, porque se nós formos esperar abrir espaço para novos, nós nunca vamos conseguir nada. Então eu estou feliz, porque embora tenha perdido, eu tenho absoluta certeza que eu abri espaço. Eu abri um espaço. Não significa que você perder nas urnas que você perdeu, de jeito nenhum. Eu ganhei, tenho certeza disso, eu ganhei. Então, gente, eu quero lamentar, infelizmente, isso que aconteceu aqui, em relação a nós não termos os nossos representantes. Mas dizer também aos senhores, até a hora que o Paulo Eustáquio sentou, falou, olha, o que eu disse não é em relação a você, né? Quero dizer aos senhores que eu estou muito tranquila. Perguntaram para mim, doutora Regina, você não acha que a senhora atrapalha? Eu falei, não, gente, eu não, estou muito tranquila. E outra coisa, eu não fiz nenhum tipo de acordo e depois não cumpri, como chegou até meu conhecimento, jamais. Então, eu fui firme desde o começo, e eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial ao vereador Lical, que observando, eu sozinha na feira, lá na Vila Cruz, correndo atrás dos votos, o Lical me falou, Regina, você está sozinha aqui? Eu falei, estou, Lical, estou sozinha. Estou com Deus, estou com a minha vontade, minha determinação, minha garra, estou sozinha. Ele falou assim, a partir de agora, embora seja um pouco tarde, você vai andar, eu vou andar com você. E ele começou a caminhar comigo nos últimos dias, andou comigo, me ajudou muito. Então, fica o meu agradecimento especial, viu, Lical, a você, pelo carinho. A gente já teve alguns embates, mas eu acho que isso daí é passado. E o carinho que você demonstrou comigo foi muito grande. Eu não tive a ajuda, nem até mesmo uma ajuda muito firme do meu irmão, por questões até familiares dele, uma série de coisas, o Lical está sabendo. Quero agradecer, obviamente, ao Léo, que sempre está do meu lado, a Juliana, as pessoas que me ajudaram de coração, Manuzé. Muita gente entrou na minha campanha, mas assim, por alma, por coração, por acreditar em mim. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer a Deus e dizer que eu estou feliz pela forma com que eu fiz, uma forma pura, limpa, transparente, que isso não me levou à vitória. Tempo. A falta do recurso também, né? Mas me levou a uma vitória pessoal. E eu tenho certeza que eu demonstrei que nós podemos, sim, abrir um caminho diferente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Regina. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhores presentes, quem nos assiste pela internet, primeiro eu quero parabenizar a todos os que concorreram e colocaram o seu nome, porque eu acho que é uma batalha muito grande, principalmente, ou seja estadual, ou seja federal, não é? Ou seja governador, senador, presidente, eu acho que todos esses fazem parte do jogo democrático. Parabenizar aos daqui da casa, que participaram do pleito, porque demanda realmente um trabalho grandioso. Deixar aqui os nossos respeitos ao doutor Moscone, que, claro, né, pleiteou aí como deputado federal, já foi deputado federal, mas outras coisas virão, e aos demais candidatos. E a doutora Regina também deixo aqui meus respeitos, porque poucas mulheres se elegeram, né? E nós estamos precisando cada vez mais da mulher realmente ocupar o seu espaço em todos os níveis de Estado e de governo.
né? Mas o que me traz aqui é realmente o governo de Estado, porque foi uma resposta que o professor Flávio Faria recebeu da UNACOM, a gente sempre fala do UNACOM, né? Mas é da UNACOM, da unidade, que me deixou bastante tranquila, porque sempre se coloca aqui do Centro Oncológico da Santa Casa, que não existe isso, não existe aquilo. O vereador Jonei já leu uma carta da Renata, que é administradora, e agora eu acho que as coisas ficaram bem claras com o seu questionamento. Existe realmente foram assinados, celebrados 2 convênios com a Secretaria de Estado da Saúde, um de 4 milhões em 2010, outro de 6 milhões em 2013. Ainda estão investidos 600 mil para a questão do projeto. O terreno que foi cedido pelo governo municipal realmente não foi utilizado, até por conta da necessidade de se ter, como se fala, urgência, emergência, não, UTI, obrigada, agora que eu me lembrei, uma UTI próxima para que esse centro oncológico possa funcionar, e alguns questionamentos que agora nós vamos ajudar a Santa Casa também, porque, segundo a administradora, em resposta à secretária municipal de saúde, doutora Fátima Livorato, do requerimento do doutor Flávio, do professor Flávio, ela diz que o hospital está aguardando a aprovação do projeto, de referendo, desde março de 2014, ela informou que não seria possível, porque precisaria passar pelo Condurte e pela Câmara Municipal. Em abril deste ano, o projeto foi aprovado pelo Condurte, recebeu o parecer favorável, e agora a Santa Casa aguarda o projeto de lei, que deve ter anuência da Câmara, para a flexibilização aí da altura da edificação do UNACOM, que todos nós já sabemos que é um problema da nossa lei e é um problema que cabe resolver. Então, agora eu acho que está tudo muito esclarecido, todos pontuados, a responsabilidade do governo estadual, a responsabilidade do governo municipal e nossa aqui da Câmara. Então, que as coisas caminhem, que as coisas cheguem, porque nós vamos estar aqui para que dentro da lei nós possamos dar uma resposta à comunidade de Poços Caldenses, que é isso que nós precisamos. A Santa Casa atende a nós e a toda uma região aqui, e ela precisa começar essa construção, e não se começou até agora por N problemas, mas agora, com esta resposta, nós esperamos que venha esse projeto de lei e nós possamos trabalhar rapidamente para que se possa iniciar imediatamente a construção da UNACOM. Obrigada. Com a palavra, obrigado, vereador Maria José. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, estou na tribuna dessa casa, diversos assuntos eu vou abordar. Um assunto que voltou na minha cabeça de muitos anos atrás, a respeito da Santa Casa. Santa Casa sempre está em situação difícil, e eu procurei um amigo meu, numa cidade vizinha, falei, como é que vocês fazem na Santa Casa de vocês? Foi Alical. Nossa Santa Casa estava com um problema seríssimo, agora a situação dela já melhorou muito. Falei, o que vocês aprontaram? Eu já entrei até para essa casa, o Antônio Carlos Pereira deve lembrar, de um plano de saúde da Santa Casa. A própria Santa Casa. Por quê? Ela tem a estrutura inteirinha montada. Não vai ter que montar estrutura alguma. Já está lá a estrutura. Simplesmente é ter uma boa vontade da administração, ver o que tem que ser feito para fazer esse plano de saúde, igual tem outros, Unimed, CRIMEP e outros planos de saúde. Por que a Santa Casa não pode estudar um plano de saúde para a própria Santa Casa? Isso é uma coisa que eu estou colocando aqui, gostaria do apoio de todos vocês, companheiros, para a gente tentar solucionar, não é falar, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro, está faltando dinheiro. Tem que fazer alguma coisa, não é só a administração, não é só o governo, a gente tem que tentar eles também estudar alguma coisa importante para isso. Eu acho que o caminho, se for viável, não sei se pode ser feito, um plano de saúde, volto a dizer, uma Santa Casa tem estrutura inteirinha montada. Outro assunto também preocupante, senhor presidente.
Esses dias, o dono do supermercado Irmãos Almeida me ligou, falou, Lical, minha mãe está muito mal, tem que ser levada de ambulância, não precisa ser passar na UPA, outro lugar, para Santa Casa, mas ela não pode ir de carro. Falei, mas você não ligou no centro, no SAMU? Eles não podem fazer isso. Aí ligou lá na UPA, não pode fazer também. Aí eu falei, vou tentar ver o que eu posso fazer. Liguei, o SAMU falou, não pode. Eu falei, gente, mas só se for para levar para a UPA. Eu falei, não, mas a pessoa não quer ir para a UPA, a pessoa necessita de ir para a Santa Casa, que está passando muito mal. Conclusão, eu liguei, não deu nada, não fiz nada. Aí eu vou trazer as fotos da semana que vem, essa mulher passando mal, sentindo muito mal. Quando vê, ela foi levada, liguei e falou, Guaraci, como é que você fez? Ô, Lical, eu peguei uma Kombi aqui que eu entrego mercadoria e deitei ela no chão da Kombi e levei para Santa Casa. Gente, uma cidade do tamanho de Poços de Caldas, chegar num ponto desse, esse assunto acabou. Ele conseguiu levar. Esses dias meu menino, seu menino falou, Lical, tem uma senhora que está passando muito mal, senhor, e tinha que ser levado para Santa Casa e tinha horário marcado. Aí eu liguei na UPA. Olha, o negócio é o seguinte, nós temos uma ambulância só e não vamos fazer. Falei, mas vocês marcaram de ir. Então não sei o que está acontecendo aqui em Poços. Precisar do vereador, ir atrás de vereador, para não conseguir também. Não conseguimos, não. Então o que está acontecendo? Cadê as ambulâncias? Tem uma só na UPA. Eu não sei se é verdade isso, porque eu não fico andando atrás de ambulância. Então está chegando um ponto que eu já pensei até comprar uma ambulância. Mas é preocupante, pode acontecer alguma coisa que a pessoa dentro da ambulância vai falar, o Lical é culpado. Entendeu? Isso é preocupante. Mas não tem ambulância. E simplesmente 2 casos, fui procurado, não conseguimos. Então isso aí, senhor presidente, eu gostaria, se fosse possível, a gente, a administração, tomar alguma providência a respeito, ou comprar ambulância. Agora nós não temos nem deputado para dar ambulância para a gente, vamos ver o que tem que ser feito. Outro assunto também, senhor presidente, é a falta de ambulância. E também é a respeito da segurança em Poços. Os assaltos aumentaram barbaridade. Todos os lugares que a gente vai, não estou cobrando da polícia, falar que a polícia não está eficiente, tem que aumentar o efetivo em Poços de Caldas, porque a cidade cresceu e a gente está vendo que está cada dia piorando mais, cada dia está acontecendo mais assalto. Então, isso daí cabe à polícia, cabe a nós também, ver se o que a gente pode saber, somar com a polícia alguma coisa para poder inibir essas pessoas que estão roubando, qualquer horário. Esse dia, na porta da casa da minha mãe, 2 horas da tarde, minha sobrinha entrou e saiu. Quando saiu, já tinha roubado a bolsa. Não passou 2 minutos. Então, isso é muito preocupante, você vê no Jardim Digital, todos os lugares da cidade. Outro assunto preocupante, senhor presidente, que até o Antônio Carlos Pereira tirou umas fotos, mostrou aqui na nossa casa, a respeito da represa Saturnino de Brito. A represa Saturnino de Brito, se não falha a memória, eu acho que foi na época do senhor presidente, que o senhor preocupado, desassoriou a represa, não foi isso? Hoje, eu gostaria que nós, todos os vereadores, pudessem dar uma volta. Que situação está? Está inteirinha assoreada. Não adianta chover, não. Pode chover o tanto que for. Dali 2 minutos ela está cheia. Daí 3 minutos ela está vazia de novo, porque está assoreada inteirinha. Temos urgente fazer alguma coisa. Outro lugar também muito preocupante, gostaria que os companheiros fossem, represa Bortolã. A represa cheia, ali no clube da MG, está dando 1 metro de água. Está inteirinha assoreada. Chegou a hora da administração, o departamento municipal de eletricidade tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, fala, não, o departamento está em situação difícil, nós não podemos. Pode bancar. Banca coisa de turismo, banca festa disso, festa daquele outro, um mundo de coisa é feito por lá. Gente, vamos tomar uma providência. E aproveitar a oportunidade também para parabenizar o prefeito, que eu tive conversando com ele há dias atrás. Falei, prefeito, entrei para essa casa, aí procurei o prefeito, falei, senhor prefeito, como é que está a situação da Bortolã
e da represa do Cipó. Lical é preocupante. Eu já parei de gerar energia. O município deve estar deixando de ganhar R$1 milhão por mês. O senhor sabe disso, senhor presidente. Parou de gerar energia. Porque se estivesse gerando energia igual estava gerando, não tinha água nem para tomar em Poço. Porque, senhor, desculpa, senhor presidente. Tá, muito obrigado. Estou tolerando um tempo aí. Tá, obrigado. Depois eu concluo, senhor. Pode concluir, então. Eu tolerei o tempo dos outros. Dá tempo. Então, esse assunto parou de eleger. Então, a gente está aqui para somar, não estamos aqui para prejudicar, para nada. Outro assunto também, que nós vamos ter que tomar uma providência mais rápido possível, é os carros de som em Poços de Caldas. Uma cidade turística, você vê o som à altura, você passa, eu já falei, até a hora que eu posso ter, até é chato. Você vai na rua Assis Figueiredo, perto do McDonald's, ele tem ali uma viatura da polícia, faz o controle. Os carros passam o som na última altura. O som tem que ter. Então o que acontece? É muito simples, é ter boa vontade da polícia, só marcar a placa. Porque o brasileiro se preocupa muito quando mexe no bolso deles. Mexeu no bolso, o brasileiro sente. Então chegou a hora da gente notificar, a polícia notificar esse pessoal junto com a prefeitura, que nós temos a guarda municipal. Ela não tem direito de multar, mas tem direito de assessorar junto à polícia para dar uma força para a polícia. É isso só, presidente. Muito obrigado por tudo. Obrigado, vereador Luiz Carlos. Com a palavra, o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, demais presentes, eu inicio a minha fala só fazendo um breve histórico, vereador Maria José, em relação à ampliação do centro oncológico. Só para destacar para a senhora, né, essa discussão ela iniciou, já falei que várias vezes, né, de forma muito polêmica, em 2010. A área para a construção, a princípio, inclusive aí, pelo Executivo Municipal, era na região sul da cidade, como a senhora manifestou, para o Hospital da Santa Casa, no sentido que se pudesse construir em Poços de Caldas o Hospital do Câncer. A partir desse requerimento que chegou até nós, onde a senhora teve acesso, eu cheguei a manifestar rapidamente a semana passada aqui nesta tribuna, 2 convênios foi assinado, um convênio em 2010 e um convênio em 2013. O convênio de 2010, como a senhora manifestou, uma previsão nesse convênio de 4 milhões e o outro convênio de 2013 de 6 milhões. Mas ter o convênio não significa que tem dinheiro, recursos garantidos para o hospital. Há um convênio, né? Eu não vi, porque nós já tivemos outros momentos aqui que se falava que tinha recurso para o presídio, nós levantamos o orçamento do Estado, em audiência pública aqui nessa casa, convocada pelo pastor Valdir, e não havia recurso para o presídio, só para pontuar para a senhora aí. E aí destacar que foi liberado R$600 mil, de acordo com o requerimento, que está depositado em uma conta parado esse recurso, que será utilizado para os projetos executivos dessa importante obra em nosso município. Mas aí, vereadora, tem uma cronologia. Esse projeto foi apresentado para a Prefeitura de Poços de Caldas em 2013. Ele foi protocolado, senhor presidente, em 2013. E foi também avisado ao Executivo Municipal, vereadora Regina, em 2013, não tem um mês aqui, mas em 2013, que não construiria mais na região sul da cidade, mas sim numa área no entorno ali, no Hospital da Santa Casa. Foi enviado ao Condefat no mês 7 de 2013 e ao Condurt no mês 4 de 2014. Então, só para destacar para a senhora aí, que demorou muito tempo para se ter uma ação. Nós estamos falando do ano de 2010. E nós estamos em 2014, essa a nossa preocupação. Acho que de todo o poder legislativo, no sentido de se dar uma resposta para a sociedade. Hoje mesmo, vereador Regina, eu estive na Santa Casa, eu estive lá na parte oncológica, e a gente sabe o quanto se precisa, né? É um momento muito delicado das pessoas que ali se tratam, e todos nós temos essa sensibilidade, essa solidariedade, e precisamos, sem dúvida alguma, dar agilidade a isso. O projeto está aqui na Câmara Municipal,
está na Comissão de Justiça. Encontramos aí, através da assessoria, caminhos no sentido de buscar uma solução, mas quando nós posicionamos aqui as várias vezes, é no sentido de se dar um desfecho, porque nós vamos terminar um outro governo em Minas Gerais e não tivemos ainda a efetivação agora da ampliação do UNACOM. E destacar que sempre nós tivemos aqui o maior respeito e o maior carinho pelos funcionários, pelos trabalhadores da Santa Casa, a importância desse hospital para Poços de Caldas da região, isso é indiscutível, isso não se discute, o papel que a Santa Casa tem aqui em Poços de Caldas e região. E falando de saúde também, senhor presidente, eu queria manifestar aqui, hoje eu recebi um requerimento que eu apresentei em relação aí aos leitos hospitalares. Então nós temos hoje em Poços de Caldas 256 leitos hospitalares, dividido entre 116 leitos gerais na Santa Casa, com 17 UTIs na Santa Casa, de acordo com o requerimento, 98 leitos gerais no Hospital de Santa Lúcia e 25 leitos de UTI. Com a possibilidade que foi encaminhado na administração passada, do serviço de urgência e emergência, nós teremos uma ampliação de 15 leitos na Santa Casa e 35 leitos no Hospital da Santa Lúcia, para AVC e UTI. Com a inauguração da UPA 3, se criou 19 leitos para a observação. Mais uma agora, coisa que me preocupa, a vereadora Regina e o vereador Dr. Rogério, que entendem muito, que atuam nessa área há muitos anos, na resposta do nosso requerimento, veio aqui já definido, presidente, a data para a regionalização do serviço do SAMU de urgência e emergência, outubro de 2014. Nós falamos aqui, estou repetindo novamente que nós falamos aqui nessa tribuna, mas é uma preocupação muito grande. Por que uma preocupação? Porque a regionalização, aqui naquela discussão que nós tivemos aqui, que era do Conselho Municipal de Saúde, várias dúvidas foram levantadas. O vereador Joaquim se lembra, o vereador Joanei se lembra. Uma delas, como ficaria a situação dos servidores da Prefeitura hoje, que fizeram concurso para atuar em Poços de Caldas? Foi uma dúvida levantada aqui na reunião do Conselho Municipal de Saúde. Outra questão importante, se deixou muito claro que seria aí em torno de 10 milhões aproximadamente para cada um desses hospitais, para a criação de novos leitos hospitalares. E ao mesmo tempo, esses leitos vão criar, porque aparentemente eu não entendo muito, mas 10 milhões, será que só 15 leitos e 35, será que não daria para ampliar mais? Eu não entendo muito essa matemática, mas é uma preocupação, porque a regionalização me preocupa. Nós temos um serviço que se avançou muito nos últimos anos com a criação do SAMU pelo governo federal, que trouxe agilidade no serviço de urgência e emergência para o Brasil como um todo, e Poços de Caldas teve um grande ganho nos últimos anos com isso, mas tem essa preocupação, porque está a resposta em outubro de 2014, então, ou seja, em breve aí nós teremos uma mudança muito grande nesse serviço, que foi definida pelo governo passado, juntamente com o governo do Estado. Então é algo que nós temos aí que ter muita cautela e muito cuidado. Também queria manifestar aqui, senhor presidente, nós apresentamos recentemente um requerimento sobre agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele estabelece que 30% da merenda escolar seja comprada do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Houve aí vários empecilhos aí, no sentido aí de uma outra entidade que estava questionando essa chamada pública que foi realizada, mas graças a Deus aí houve uma solução para essa questão e nós teremos aí solucionado isso, contribuindo para cada agricultor familiar de Poços de Caldas envolvido no projeto, uma renda a mais de R$20 mil no seu orçamento por contrato. Então é algo muito significativo, muito expressivo, essa contribuição que o governo federal e o governo municipal está dando para a agricultura familiar no município de Poços de Caldas. E também queria aqui, já terminou meu tempo, mas eu queria manifestar aqui
parafrasear os outros vereadores que me antecederam, nós temos uma cidade regional, uma cidade que tem uma importância muito grande do ponto de vista do sul de Minas, mas nós tivemos aí essa mudança aí em relação aí à representatividade, tanto no Executivo Estadual como no Executivo Federal, mas é algo que faz parte do processo, mas, sem dúvida alguma, Poços perde porque nós deixamos de ter alguém que resida, que viva em nossa cidade, que conheça, sem dúvida alguma, a realidade, os problemas do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Flávio. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, eu queria rapidamente falar sobre essa questão eleitoral. Realmente é lamentável, é extremamente preocupante, mas acredito que uma crise de representatividade como essa certamente há de provocar uma profunda reflexão na sociedade, entre as lideranças políticas, para que tal fato não ocorra mais. Acho que é fundamental que a gente olhe para frente. Aliás, alguém já disse que a gente sabe que está no caminho certo quando a gente não olha para trás. Não se preocupe em olhar para trás. A outra questão que eu considero importante é dizer que, com toda a tranquilidade, porque acompanhei isso um pouco de perto, não há, da parte do prefeito, nenhuma ideia de atropelar a Câmara em relação ao plano habitacional. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que ele conta com a solidariedade da Câmara aos milhares de Poços Caldenses que precisam da sua habitação. Outra preocupação que foi colocada aqui é essa Saturnino de Brito. Realmente, tanto na questão do assoreamento que o Lical manifestou aqui, quanto na questão das vazões. Felizmente, a crise hídrica ainda está dando para abastecer. Mas eu me lembro que nas secas, Tiago, anteriores àquele trabalho de gestão integrada lá da subbacia da Saturnino, a vazão era pouco superior a 60 litros, né? E esse trabalho acabou propiciando que, mesmo numa seca tão grave como essa, a gente possa ter uma situação um pouco mais confortável, não por muito tempo, também dou razão. Eu queria falar um pouco agora, gente, sobre a questão da Santa Casa, que vira e mexe, é um tema que é colocado aqui, e eu preciso esclarecer algumas coisas. A grande crise da Santa Casa, ela foi provocada no ano de 2000, quando a Santa Casa Poços de Caldas perdeu o credenciamento dos transplantes. Na época, a receita mensal que a Santa Casa perdeu foi da ordem de 250 a 300 mil reais por mês, em valores de época. O que impactou nos 4 anos que eu tive à frente da prefeitura, em valores da ordem de 12 milhões a 14 milhões de reais. A outra questão muito importante é que o balanço da Santa Casa não refletia a situação real da Santa Casa. Tanto o balanço contábil, financeiro e patrimonial, ele não refletia. E eu vou mostrar na frente por quê. Essa crise da Santa Casa levou a Santa Casa, na época, a fazer empréstimos de curto prazo no sistema financeiro e até com agiotas. A Santa Casa devia para agiotas, quando nós entramos de frente para combater aquela crise. Havia uma confissão de dívida da Santa Casa, que foi feito no gabinete do prefeito, de uma dívida bancária de 3 milhões e meio e um déficit mensal de 500 mil reais à época. Se nós tomarmos como base esses valores informados, ao final de 2004, que foi o meu mandato, nós teríamos uma dívida de 20 milhões de reais. Ocorre que essa dívida não era de 3 milhões e meio, era de 7 milhões e meio, o que daria um endividamento final, 6 milhões e 900, o que daria um endividamento final da ordem de
R$ 23.400.000 sem correção. Quando eu falo do patrimônio, do balanço patrimonial, os balanços apresentavam um patrimônio social de 7,5 milhões, quando, na verdade, o patrimônio era de 2,5 milhões negativo. Então, havia uma distorção no balanço da ordem de R$ 10 milhões. Nós tivemos uma situação muito crítica, que foi o credenciamento do hospital no chamado nível 3, que exigia plantão presencial de algumas especialidades e que não eram prestados esses serviços. Isso representou um recebimento indevido na época da ordem de R$ 4 milhões. Ou devolvia os 4 milhões e fechava as portas da Santa Casa, ou se fazia um termo de ajustamento de conduta, o que foi feito. Se eu tivesse interessado em fazer disputa política, na época, eu não teria feito esse termo de ajustamento de conduta, que me custaria, a partir do dia 1º de janeiro de 2003, uma multa diária pessoal de R$ 5.000, se eu não cumprisse o termo de ajustamento de conduta. Com isso, nós contratamos 54 médicos e 20 funcionários para apoio, para satisfazer esse termo de ajustamento de conduta. Nós conseguimos o alongamento da dívida bancária, da ordem de R$ 2.300.000, e mais uma operação de crédito de R$ 800.000 na Caixa Econômica Federal. A Prefeitura aumentou o repasse de R$ 158.000 para R$ 186.000 por mês para o pronto-socorro, para que pudéssemos dar conta desse atendimento presencial. Mas o que era necessário na época era fazer com que os médicos aceitassem não uma relação de CLT, mas uma relação de empresa, para que a gente pudesse reduzir esses custos. Esse acordo não foi firmado. Isso poderia reduzir os custos da Santa Casa em quase R$ 200.000 por mês, mas nós não conseguimos. R$ 230.000. Todo esse esforço foi feito num período extremamente crítico para o atendimento hospitalar em Poços. O Santa Lúcia havia perdido o credenciamento. Foi um esforço brutal da nossa parte, o recredenciamento do Santa Lúcia. Isso foi feito simultaneamente aos desafios da Santa Casa, além da ampliação do Hospital Margarita Morales e a conclusão e equipamento do Hospital Gilberto de Matos. Eu estou colocando isso para encerrar dizendo o seguinte: tanto no relatório da Prefeitura, feito em dezembro de 2004, quanto no relatório feito pela direção da Santa Casa, em 1º de abril de 2005, revelava uma dívida da Santa Casa da ordem de R$ 11,5 milhões. Se nós tivéssemos continuado na linha de endividamento e de déficit anterior, essa dívida seria mais do que o dobro. Então, houve um esforço muito grande naqueles 4 anos para manter os serviços. Essa casa certamente se debruçou com muito apuro na prestação de contas dos chamados 14 milhões de reais. Mas a dívida reconhecida pela Santa Casa e a dívida apurada em dezembro de 2004 era de 11,5 milhões. Então, era preciso que a gente se debruçasse novamente sobre esse tema, para a gente saber qual é a razão dessa diferença, que é uma diferença bastante grande, bastante significativa, e que não tem razão de ser. Então, eu acho que, do seu modo, todos os prefeitos fizeram o que puderam fazer pela Santa Casa. Eu fiz a minha parte, e não aceito, de maneira nenhuma, a ideia de que os 14 milhões salvaram a Santa Casa. Santa Casa teria naufragado lá em 2001 se eu não tivesse tido a coragem de praticamente fazer uma intervenção branca lá dentro. Mas continua sendo um grande problema para nós. Obrigado, Veda. Quarta chamada. O Paulo.
Você quer dar? Vem aqui. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Alguns recados aqui. Nós temos que fazer homenagem aos idosos. Viu, Paulo Eustáquio? O senhor vai ser lembrado. No dia 17 de outubro, é uma boa data ou está muito perto? Tá bom? Temos 10 dias para organizar tudo. Tá? Vocês receberam também e-mails nos gabinetes aí sobre a sessão solene das entregas de títulos. 14 de novembro. Estamos de acordo com a data? Tá? Estamos de acordo? Finalmente, tem aqui 14 de novembro.